Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso treinamento em microscopia eletrônica de varredura. Meu nome é Douglas Rodrigues Miquita, eu sou físico, trabalho com microscopia eletrônica já há mais de 20 anos e aqui no Centro de Microscopia da Universidade Federal de Minas Gerais são 18 anos dedicados à microscopia eletrônica de transmissão e varredura aplicados às ciências da vida e ciências de materiais. Eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos básicos e algumas aplicações da microscopia eletrônica de varredura. Eu gostaria de ressaltar nesse momento inicial que não se trata de um curso formativo em microscopia eletrônica. O nosso intuito é dar a vocês uma visão geral dos princípios de funcionamento do MEV e vislumbrar algumas aplicações dessa técnica que é tão poderosa e tão versátil. Os temas das nossas aulas foram divididos em 4 partes curtas para que ninguém fique saturado e tenha tempo de absorver os conceitos discutidos antes de avançar. Na primeira parte, eu vou fazer um marketing sobre o microscópio eletrônico de varredura, mostrando para vocês os principais os fundamentos da interação radiação-matéria, começar a introduzir a vocês alguns jargões de área e começar a martelar na cabeça de vocês o conceito de resolução, além de mostrar algumas aplicações do equipamento. Na segunda parte, eu vou falar sobre os 2 principais sinais gerados em um MEV, que são elétrons secundários e elétrons reto espalhados. Eu vou discutir também os mecanismos de contrastes para cada um desses sinais. Na terceira parte, eu vou esmiuçar um pouco a anatomia do MEV, separando os 3 principais componentes do equipamento e como eles funcionam integradamente para nos dar os resultados que a gente obtém. Por último, nós vamos discutir um pouco o MEV como ferramenta analítica, desde a geração de raio-x ao uso desses raios-x na identificação elementar da amostra. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir um pouco de paciência àqueles ouvintes que já tenham mais experiência na técnica, porque eu terei que falar de algumas coisas que para vocês podem parecer muito básicas. Isso é necessário porque nós temos aqui participantes desse treinamento que talvez nunca tiveram nenhum contato com a técnica, então eu preciso equalizar a linguagem. Bom, estamos já finalizando o primeiro quarto do século XXI e eu acredito que a humanidade, de uma maneira geral, e nós todos que estamos reunidos aqui nesse treinamento, com certeza, já temos consciência de que a natureza é repleta de estruturas que são invisíveis ao olho humano. E que para acessar, para caracterizar, para estudar esse tipo de estrutura, a gente recorre aos equipamentos que chamamos de microscópios. Sabendo da existência dessas entidades e sabendo da necessidade de estudá-las e entendê-las, a primeira pergunta é: o que queremos? Queremos enxergá-las. E queremos enxergá-las com o máximo de detalhes possíveis. E estamos tratando de estruturas que têm dimensões da ordem de nanômetros e subnanômetros. E essa necessidade nos leva a uma outra pergunta. O que é preciso para fazer isso? Como fazer isso? Como estudar coisas tão pequenas com detalhes? Bom, utilizando uma ponta de prova que seja tão pequena quanto o que a gente quer ver. E, embora essa seja uma afirmação autoexplicativa, eu gostaria de brincar um pouco com esse conceito, propondo para vocês um exercício aí, que seja: por que utilizar uma ponta tão pequena quanto o que a gente quer ver? E para isso, eu vou fazer uma brincadeira simples aqui, que é pedir para vocês, em uma folha branca, tente desenhar 2 círculos vizinhos, de 0,3 milímetros cada um, que se toquem, mas não se superponham, tal qual o exemplo que eu coloquei aqui. O desafio é que, para isso, vocês utilizarão uma ponta de prova, seja uma lapiseira, um lápis, uma caneta, que tenha uma ponta de 0,7 milímetros. Eu acredito que alguns já vislumbraram o que vai acontecer. Aqueles que quiserem tentar, por favor, deem pause no vídeo e tentem fazer esse exercício aí. Obviamente não dá certo, porque só a ponta do lápis já faz um círculo muito maior do que as 2 estruturas que eu quero desenhar. A minha intenção com esse inocente exemplo aqui é mostrar
de uma maneira ilustrativa o que a gente discutiu no slide anterior, que é a necessidade de trabalhar com pontas de provas menores do que aquilo que você quer medir, e já começar a atiçar na cabeça de vocês o conceito de resolução. O nosso detetor natural, o olho humano, ele tem uma resolução de 0,2 nanômetros, perdão, 0,2 milímetros. O que isso quer dizer? Significa que se duas estruturas estiverem separadas por uma distância de até 0,2 milímetros, nós conseguiremos enxergá-las como separadas a olho nu. Se a separação for menor do que 0,2 milímetros, o nosso olho já não consegue separar essas estruturas. São valores médios, certo? Obviamente, algumas pessoas têm uma acuidade visual melhor do que isso. Com o uso do microscópio óptico, ou seja, com o uso de um instrumento, a resolução melhora 3 ordens de grandeza. Enquanto o microscópio eletrônico já chega a uma resolução, já chega a uma capacidade de enxergar como separadas coisas que estão a uma distância muito menores, da ordem de décimos de nanômetro. Nessa figura aqui, eu já vou começar a introduzir para vocês a associação entre comprimento de onda e dimensão de alguns objetos, cuja nossa cabeça intuitivamente consegue associar os tamanhos. Aqui nós temos o espectro eletromagnético, mostrando as diferentes frequências e comprimentos de onda para as diferentes faixas do espectro. E aqui alguns objetos comparáveis a cada uma dessas faixas de frequência e o tamanho do comprimento de onda. O olho humano e o microscópio o microscópio óptico trabalham numa faixa do espectro eletromagnético que chamamos de luz visível. O nome é autoexplicativo, visível porque é a faixa do espectro eletromagnético que o nosso detetor natural aqui consegue perceber. O microscópio eletrônico, seja de varredura ou transmissão, já trabalha em uma outra faixa de frequências, cujos comprimentos de onda são associados a átomos e moléculas. Mas o que faz o microscópio eletrônico uma técnica tão poderosa a ponto de podermos enxergar átomos e moléculas com ela? Bom, o fato de usarmos elétrons. O microscópio se chama microscópio eletrônico, seja de transmissão ou varredura, porque a sua fonte de luz, na verdade, é uma fonte de elétrons e não uma fonte de luz visível. E elétrons têm uma característica chamada dualidade onda-partícula. Eles se comportam tanto como onda, tanto quanto partícula. E nós vamos explorar esse comportamento ondulatório. E uma onda, ela possui uma propriedade, como eu acabei de falar aqui para você, chamada comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. E quando a gente acelera elétrons a potenciais da ordem de milhares de eletronvolts, eles têm energia suficiente para que o seu comprimento de onda associado seja da ordem de angstroms, ou seja, décimo de nanômetro. Essa equação aqui ela nos diz que o comprimento de onda de um elétron associado para potenciais de alguns eletronvolts é inversamente proporcional a esse potencial, onde H é a constante de Planck, é um número, uma constante. M0 é a massa de repouso do elétron, também uma constante. C é a velocidade da luz, outro número constante. A única variável aqui é o potencial de aceleração dos elétrons. Resolvendo essa equação para alguns valores de tensão de aceleração aqui, a gente obtém o comprimento de onda associado. Então, a 40.000 volts, 40 kV, nós temos um comprimento de onda nominal de 4,4 picometros, ou seja, 4,4 milésimos de nanômetro. A 200 kV são 2,5 picometros, ou seja, 2,5 milésimos de nanômetro. E por que ter um comprimento de onda tão pequeno assim é importante? Porque a resolução de um microscópio eletrônico, ou seja, a capacidade de separar dois pontos adjacentes, ela é descrita por essa equaçãozinha simples aqui. A resolução é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Significa que se eu tenho um comprimento de onda pequeno, eu vou ter uma boa resolução. E se eu tenho um comprimento de onda da ordem de milésimos de nanômetros, eu vou ter uma resolução nessa ordem de grandeza também.
Existem outros componentes do microscópio que interferem na resolução, não deixando que a gente atinja a resolução nominal. Mas mesmo assim nós temos uma resolução da ordem do espaçamento atômico utilizando o microscópio eletrônico. Bom, quando a gente incide um feixe de elétrons sobre uma amostra, e esse feixe incidente a gente chama de feixe primário, ele interage com um certo volume da sua amostra. O feixe penetra por um certo volume chamado volume de interação. E essa interação ela acontece de várias maneiras dentro da amostra, dando origem a diferentes sinais ejetados da amostra. E cada sinal desses carrega consigo uma informação sobre uma propriedade específica da amostra. Se sua amostra for suficientemente fina, parte do feixe primário vai atravessá-la, uma parte sem espalhamento, outra parte sofrendo espalhamento, perdendo energia, e uma outra parte sofrendo espalhamento sem perder energia. Se você tem no entorno de sua amostra os detectores adequados, você pode captar todos esses sinais e ter uma caracterização bem completa de todas as propriedades da sua amostra. Então, essa é uma das razões da microscopia eletrônica ser uma técnica tão versátil. Sobre o volume de interação, o quanto o feixe primário penetra na amostra e como ele se espalha pela amostra depende principalmente de dois fatores. Da tensão de aceleração, isso é bem intuitivo pensar nisso, né? Quanto mais energia de aceleração dada ao feixe primário, quanto mais você acelera o feixe primário, mais ele penetra. Então aqui uma simulação de Monte Carlo, né, uma figura gerada de uma simulação de Monte Carlo, mostrando que a 10 kV a penetração é em torno de 1 micrômetro, a 5 kV metade da energia a penetração é menor e assim sucessivamente à medida que você diminui a energia. E claro, também depende da natureza da amostra, da composição da amostra. Aqui, um feixe, a mesma energia de 5 kV, a simulação feita para diferentes materiais: boro, carbono, titânio, prata e platina. O boro, que é o mais leve, que tem um número atômico de 5, ele tem uma penetração de quase, alguns raios chegam a 350 nanômetros de penetração, mas a maioria fica aqui entre os 280. Para a prata, por exemplo, que já tem um número atômico bem maior, perceba que a penetração é 1/4 do boro, chegando em torno de 70 nanômetros. Para a platina, então, ela está abaixo dos 70. Aqui a referência para aqueles que tiverem curiosidade sobre como essa simulação foi feita, né? Além disso, os diferentes sinais gerados pela interação do feixe com a matéria, eles são provenientes de diferentes profundidades da amostra. Os elétrons secundários são mais superficiais, enquanto os elétrons reto espalhados são de uma região um pouco mais profunda. Os fenômenos de catodoluminescência acontecem em todo o volume de interação. É importante saber isso também na interpretação dos seus resultados. Então, basicamente, o microscópio eletrônico de varredura ele consiste em concentrar um feixe de elétrons em um ponto da sua amostra, varrer esse feixe pela superfície da amostra, coletando ponto a ponto os sinais gerados da interação radiação-matéria. Aqui um exemplo de uma aplicação, né, do MEV, que é avaliação do processo de purificação em nanotubos de carbono de parede múltipla. O que é esse processo de purificação? Para a síntese desses nanotubos de carbono, são usados nanopartículas metálicas que funcionam como sementes para o crescimento dos nanotubos. Uma vez os nanotubos são produzidos, essas sementes metálicas precisam ser descartadas, porque o interesse é apenas o nanotubo puro. Então, o produto é submetido a uma série de processos químicos para eliminação desses metais. Então, o MEV, nesse caso particular, ele ajuda a identificar o quanto da partícula metálica ainda reside na amostra após o processo. Então, aqui uma imagem de elétrons secundários que me dá um contraste mais morfológico, mostrando os nanotubos, de onde a gente pode medir diâmetro do nanotubo, comprimento do nanotubo, formato do nanotubo. E a imagem de elétrons reto espalhados, tomados simultaneamente e na mesma região da imagem de elétrons secundários, que tem um contraste mais de número atômico. Nele,
Nesse tipo de imagem, as partículas metálicas aparecem mais destacadas aqui, com um maior contraste. Então é possível quantificar a presença dessas nanopartículas e avaliar a eficiência do processo de purificação. O microscópio eletrônico de varredura, ele nos dá basicamente 3 tipos de sinais. Imagens, seja de elétrons secundários, elétrons retos espalhados, e podemos misturar esses sinais para formar uma imagem mista. Ele nos dá a estrutura cristalina da amostra, aqui um padrão de difração de elétrons retos espalhados, de onde nós conseguimos avaliar a orientação, do arranjo atômico da superfície da amostra, e a composição química. Aqui um espectro de identificação dos elementos presentes na superfície da amostra. Colocando de uma maneira de um organograma, o MEV, então, a gente obtém espectros, imagens e padrões de difração. As imagens são obtidas de uma maneira mais geral, por elétrons secundários e por elétrons retos espalhados. As imagens de elétrons secundários nos fornecem informação de morfologia e as imagens de elétrons reto espalhados nos fornecem uma imagem com contraste de número atômico. Os padrões de difração obtidos por um detector especial, por uma técnica chamada Electron Backscattering Diffraction, ou seja, difração de elétrons reto espalhados, nos fornecem informação da cristalografia da superfície. E os espectros que podem ser tomados por espectroscopia por dispersão de energia de raio-x e espectroscopia por dispersão de comprimento de onda, nos dão informação da identificação elementar, o EDS, e a estequiometria pelo WDS. E essas técnicas podem ser combinadas. Eu posso fazer um mapeamento químico, combinando a parte da espectroscopia com a parte de imagem, e posso fazer uma combinação das imagens com os padrões de difração ponto a ponto e fazer um mapeamento cristalográfico. Aqui alguns exemplos de uso dessas técnicas combinadas. Aqui eu tenho uma imagem de elétron reto espalhado de uma superfície de um mineral, para ir ponto a ponto na aquisição dessa imagem foram tomados também os espectros de EDS, identificando os elementos presentes. Da identificação dos elementos presentes, usando um banco de dados minerais, foi possível então criar esse mapa de cores aqui, onde cada mineral foi localizado e mapeado. Aqui embaixo também é um exemplo de um mapeamento, mas é um mapeamento cristalográfico, usando o EBSD. Aqui nós temos uma imagem de elétrons reto espalhado, e aqui nós temos uma imagem de orientação cristalina. Então, o código de cores aqui significa que cores semelhantes são domínios cristalinos orientados na mesma direção. E aqui um mapeamento por EDS, muito semelhante ao que foi feito aqui, só que aqui é um mapeamento por mineral e aqui é um mapeamento por elemento. Aqui uma imagem de elétrons secundários. Nessa região imagiada, nós encontramos a presença de oxigênio, cobre e manganês, então foi feito o mapeamento localizando na imagem de onde o sinal de cada elemento é proveniente. Uma aplicação que tem ganhado grande destaque ultimamente é a reconstrução tridimensional, principalmente de sistemas biológicos, que consiste em fazer cortes sequenciais e imagem da superfície de cada um desses cortes. Isso pode ser feito de várias maneiras, eu vou ilustrar aqui algumas. No primeiro caso, o tecido ele é embutido em resina, é feita a imagem da superfície, essa imagem é armazenada. Através de uma faca de diamante, um micrótomo embutido no microscópio, ou pelo feixe de íons, no caso de quem usa um FIB, a camada superficial é removida e a camada subsequente é imagiada. Essa imagem é armazenada. E esse ciclo ele se repete até que um volume razoável da amostra tenha sido imagiado. Nem todo microscópio, na verdade muito poucos microscópios vêm com feixe de íons ou com ultramicrótomo in situ. Então, a maioria das vezes esse tipo de estudo ele é feito com o corte em sequência separado.
Então, utilizando um ultramicrótomo, que é esse equipamento que está aqui, esse aqui é um dos exemplos, né? São vários fabricantes aqui, que consiste basicamente em um fatiador de frios em escala nanométrica. Por favor, as pessoas que forem da área me perdoem se eu fui muito grosseiro na minha comparação aqui. Que é o seguinte, o bloco com o tecido, então, ele fica preso por um braço que se movimenta para cima e para baixo, passando em uma navalha muito fininha, muito afiada, gerando os cortes. Esses cortes, eles são então coletados em uma fita, que é essa fita que está demonstrando aqui, que fica rodando aqui bem próxima à navalha, coletando esses cortes em série. Essas fitas então são depositadas sobre um substrato, em geral de silício. Aqui eu vou dar um zoom para tentar mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir perceber que existem as manchinhas aqui em sequência, que são os cortes feitos por ultramicrotomia, depositados em série. E esse substrato, então, ele é levado para o microscópio, onde as imagens de cada um desses cortes são tomadas em série também. Depois de adquiridas essas imagens, a gente parte para o processo de alinhamento, que é o quê? Colocar essas imagens empilhadas e alinhá-las para que as estruturas similares de cada corte fiquem uma sobre a outra. Do processo de alinhamento, a gente prossegue para a segmentação, que é destacar as estruturas de interesse para a reconstrução. Aqui um exemplo de poucas imagens. Onde eu segmentei algumas estruturas aqui. Observem que elas mudam, né? À medida que o corte vai se aprofundando, elas vão mudando. E depois de segmentadas as estruturas de interesse, a gente parte para a reconstrução, que é a visualização tridimensional desses canais de cores que foram feitos aqui. Então, além de imagens bidimensionais com resolução lateral muito grande, a gente consegue também ter informações do volume que foi imagiado. Aqui um outro exemplo, né, de uma outra estrutura um pouco mais complexa, mostrando a reconstrução tridimensional associada com cada corte. E se isso chamou a atenção de vocês, existem vários, assim, um bom artigo de início é o do Chalek, que ele fala sobre essa parte do corte automático, do sequenciamento automático e dos detalhes sobre a reconstrução. Por favor, não se assustem com essa figura, mostrando aqui a anatomia de um EV. Eu só coloquei isso aqui para ilustrar para vocês que um equipamento com uma resolução, como eu disse algumas vezes, da ordem do distanciamento atômico e com capacidades como as que eu acabei de mostrar para vocês, não é um equipamento simples. São vários instrumentos sensíveis que têm que trabalhar integrados, né? Então, isso é para dar uma visão geral da anatomia do microscópio eletrônico. Nós não vamos investigar cada item desses, não. Eu salpiquei alguns para a gente discutir nas próximas aulas aqui, que eu acho que eles são importantes. Eu agradeço muito o interesse de vocês no nosso treinamento. Eu espero que ele seja a contento. Muito obrigado e até daqui a pouco.